Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, TV São Tomé das Letras, Joel, Karen, namastê a todos. É um prazer estar aqui novamente. Vamos dar continuidade. Eu meti na cabeça que eu vou traduzir o livro do Stefan de Naarden, né, sobre os Yargans. E eu vou dar mais continuidade, eu não sei quantos programas mais, talvez seja o último, talvez seja o penúltimo. Quando eu achar coisa interessante, eu vou tocando. Tem algumas partes, né, depois que ele tem a experiência, né, que ele começa a comentar as ideias dele, a interpretação dele. Aí a gente não pode esquecer que os holandeses são calvinistas, né, eles são protestantes. Então ele toma um tom meio evangélico, muitas horas. Ele começa a falar sobre como que é, por exemplo, Satã e Deus, né? Então ele começa a falar em esses termos meio religiosos, né? Ele começa a falar assim, que Satã tentou a humanidade e que Deus criou as espécies e que as espécies foram criadas com a sua natureza íntima. Então cada espécie tem um destino, né? Segue seu destino e tudo mais, e sempre em termos de Deus e coisas assim. Na parte que eu tô agora, ele dorme, ele não sabe como que ele consegue dormir dentro de uma nave daquelas, mas os ETs dão alguma espécie de indução hipnótica, aquela velha história, para ele conseguir dormir. Ele dorme, né? Quando ele acorda, continua a saga toda. Da informação que ele recebe e tudo mais. Porque são 2 dias que ele passa dentro da nave. O que é bastante, né? Realmente os ETs resolveram mostrar tudo da sua civilização. E aí eles começam a mostrar a criação das crianças e dos adolescentes no planeta deles. As escolas, as crianças, existe o download de informação, então o professor não precisa ficar falando, né? Ele simplesmente transmite um conhecimento, né? E as crianças têm uma espécie de tablet, né? É muito interessante, porque isso foi feito em 1969, por exemplo. Como que ele sabia dos robôs, né, que fazem os carros, né? Quer dizer, ele estava vendo uma tecnologia do futuro. Ele fala também, por exemplo, dos trens eletromagnéticos. Acho que isso já se falava naquela época, dos trens movidos a eletromagnetismo. Isso ele já teria condição de saber em 69, que essa questão da antigravidade por eletromagnetismo já era conhecida nos anos 60. Mas essa dos robôs eu acho que não, e muito menos essa história dos tablets, que as crianças têm uns tablets, tem umas placas onde elas colocam as respostas, né? E depois o professor faz treinamentos de concentração e de entendimento. E quando as crianças, os adolescentes do planeta deles estão assim, no momento que, por exemplo, eles fazem umas horas que ele faz umas brincadeiras de concentração, né, para ver se as pessoas estão pensando em uníssono. Existem uma série de treinamentos telepáticos também, onde eles formam uma bola de luz, todos juntos, e essa bola de luz tem que ficar coesa, tem que ficar perfeita. Se um deles estiver pensando errado, a bola deforma, muda de cor, né? É curioso que eu vi uma coisa muito parecida com isso muito recentemente, né? A gente está em 2000 e tanto. Eu vi isso numa exposição no Conceito Cultural Banco do Brasil, onde tinha uma artista japonesa que desenhou um disco voador, você entrava dentro do disco voador, e com as ondas cerebrais, né? Ele colocava uns eletrodos na cabeça. 2 pessoas tinham que sentar juntas, isso no mundo real, aqui na Terra. E aí tinham que formar as bolinhas, fazerem assim, as bolinhas se encontrarem e ficarem da mesma cor. Quer dizer, eu não sei se essa garota, essa japonesa, sabia dessa história, ou se foi intencional, ou se foi uma sugestão dos ETs, ou se ela viu isso em algum livro. Mas, sinceramente, é impressionante como coincide com esse livro de 1969 do Stefan de Naarden, que, para mim, assim, é um dos mais convincentes que eu já li
sobre visita de viagem de uns seres a outro planeta. Mas tudo bem que tudo isso pode ser uma confabulação do Stefan, mas realmente está muito coerente, né? Daí ele começa a explicar, aí ele finalmente consegue o que ele quer, que é uma tour pela nave. Os ETs falando assim, não tem problema nenhum a gente mostrar o motor da nossa nave para você, porque falta os materiais para vocês construírem um UFO. Então não adianta, eu posso mostrar para você como funciona, mas falta o metal certo, falta as ligas metálicas, falta a temperatura de fusão do metal, que vocês não são capazes de fazer. Então não tem problema nenhum. Aí ele vai lá e mostra o UFO como funciona, né? Aí ele começa a falar que existe uma coisa que chama-se rodas solares. Essas rodas solares, né, são grandes, fica no centro do UFO, né? Eu vou ter que ler. Eles têm que explicar. É muito complexo. Ele também chamou de ciclotron ou sincrotron, né? Onde existem dois tubos, né, girando em uma velocidade, com matéria girando a velocidade da luz, lá dentro, gás girando a velocidade da luz, e então uma matéria gira num sentido, outra gira no outro, e elas se tornam energia pura, e uma se torna matéria e outra se torna antimatéria. E entre essas duas se forma um campo antigravitacional muito forte. Quer dizer, nada que a humanidade consiga copiar no momento, né? Para você mover a energia, a velocidade os objetos à velocidade da luz, né? E aí ela começa o UFO começa inclusive a se mover conforme você move o ciclo, conforme os dois magnetos, né, assim como colocados numa posição X ou Y, aquilo começa a fazer o disco deslizar ainda por cima, né? Esse é o segredo. Nenhuma matéria é perdida no processo de propulsão, né? A matéria se incendeia numa energia imaterial e depois volta a ser matéria. Assim nós criamos a nova matéria na fração de segundos, que é novamente introduzida e acelerada. O processo segue num ciclo infinito. Quer dizer, eles acendem a matéria, né? É diferente do combustível terrestre, né? O combustível terrestre você consome. Aquilo não, como aquilo está preso num tubo, em dois tubos girando em sentidos opostos, entendeu? Aquilo vai fazendo, aquilo não se perde, aquilo simplesmente aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria. Toda vez que eles querem, é mais ou menos como o princípio da geladeira, né? Você não precisa ficar reabastecendo o gás da geladeira. A geladeira tem um negócio lá girando, então você tem que simplesmente ativar a geladeira, mas o princípio que faz o gelo, né? Antigamente era o gás freon, não sei mais o que estão usando agora, né? Ele segue, né? De acordo com a ativação elétrica, ele vai circulando naqueles tubos. Então, assim, não existe uma perda do material durante a viagem, né? Então, eles não precisam ficar reabastecendo com gás esses cilindros, esses discos magnéticos. Diz por que chama de disco magnético? Por que diz que chama de disco solar? Ele diz que a temperatura lá dentro é equivalente à do Sol, entendeu? Quer dizer, uma coisa que o humano está muito longe de conseguir. E o metal de que é feito esse disco solar tem que suportar a energia, a temperatura do Sol. Quer dizer, também é outra coisa que o ser humano não consegue fazer. Por isso eles não se preocuparam nem em mostrar. Falaram assim, é isso que você quer ver? Então veja. Entendeu? Né? Aí ele fala que esses discos que existiam 5 naves, que eles caminhavam no espaço numa sequência de 5 naves, no alto espaço. Por exemplo, quando eles estavam explicou que por uma questão de segurança, né,
quando eles estão próximos de regiões que têm asteroides, por exemplo, cinturão de asteroides, sistemas solares, né? E não tem muitos asteroides desgarrados, ou mesmo em alto espaço, eles sempre viajam em naves de 4 ou 5, sendo que a primeira é teleguiada. Ou seja, a primeira, se tiver algum impacto, né, segundo eles, quem leva o impacto é a primeira. Então dá tempo das outras desviarem. No caso de uma pequena pedra não ser detectada, tal, entendeu? No caso de algum objeto vir muito rápido, de sopetão e tudo mais, e eles estiverem em baixa velocidade, eles colocam uma quinta nave, que é uma nave teleguiada, uma espécie de sonda grande, que vai guiando as outras, né, e serve como boi de piranha, vamos dizer, né, tipo, se acontecer alguma coisa, é ela que bate, e os outras 4 que são tripuladas têm tempo de escapar. É uma coisa que eles explicaram interessante. Aí é muito curioso que ele admite o ciclo da reencarnação, os ETs explicam para ele da realidade da reencarnação, ele, um calvinista, um protestante, então ele entende que existe a reencarnação, e aí ele passa a acreditar, e aí eles falam assim, poxa, então eu posso reencarnar no seu planeta, né? E eles falam assim, não, de jeito nenhum, o humano é cheio, eles descrevem o ser humano como voluntarioso e desobediente, quer dizer, o ser humano é cheio de quero isso, quero aquilo, e é desobediente. Então ele falou assim, jamais a gente pegaria um humano para morar no nosso planeta, né? E aí ele fica meio desapontado, assim, meio ofendido, né? Depois tem um outro momento muito interessante nessa conversa, né? Que é a hora que ele... Toda a parte do desenvolvimento da nave, né? É uma cópia miniaturizada de um sol, né? E aí ele fala assim... Eles vão falando uma série de coisas que não dá nem para entender, né? Na sua condição sem peso não seria agradável, por isso impossível. Seres inteligentes não podem viver sem gravidade. Assim criamos a gravidade com o uso da própria roda solar, que cria uma constelação constante, uma desaceleração também constante que gera uma gravidade artificial. Bom, a primeira, ele começa a falar sobre as leis da não interferência, né? A primeira lei dos contatos interplanetários é que a liberdade de uma raspa cósmica jamais deve ser infringida. O conhecimento não infringe a liberdade, a não ser de uma raça que ainda não alcançou o poder de escolha, como nós estamos aqui. Ou seja, o conhecimento não infringe a liberdade. Isso significa que temos permissão para dar o conhecimento, mas nada mais do que isso. Você jamais pode exercer um tipo de pressão para fazer com essa espécie, para explicar para essa espécie o que fazer com esse conhecimento. É por isso que vocês têm o conhecimento, nós damos o conhecimento para vocês na forma coletiva da consciência do homem e mais cedo ou mais tarde virá à tona. Vocês não têm obrigações conosco, vocês são livres. A segunda observação causa maiores problemas. O conhecimento pode influenciar a liberdade de conhecimento, a liberdade de escolha de uma raça ignorante, como já percebemos. Quando o conhecimento é apresentado às autoridades desses mundos, né, de uma maneira ou de outra gerando disputas. Quer dizer, no caso da Terra, por exemplo, dar conhecimento à Terra é um perigo, porque você acaba causando uma disputa entre os planetas, entre os países, entre as culturas, entre as tribos, entendeu? Então, por exemplo, geralmente não presta, nem isso dá para fazer. Se a raça estiver mais ou menos desenvolvida, dá para dar algum conhecimento.
Por isso que nunca queremos provar nossa existência. E a prova da existência de Deus também pode ser usada em outros esforços que também tentamos, também falhou. Quer dizer, eles garantem que eles têm uma prova da existência de Deus, mas que também eles tentaram provar isso, mas também não conseguiram, com essas raças mais ignorantes. Então, nem a prova deles como extraterrestres, nem a prova da existência de Deus, eles vão tentar conseguir fazer isso com os seres humanos, né? As pessoas para as quais nós mostramos os nossos conhecimentos disseram: não estou interessados, não é verdade, né? Assim, as coisas passam de um indivíduo a outro indivíduo e acabam chegando a uma pessoa certa. Quer dizer, depois eles começam a falar que chegou a hora de ir embora, né? E aí ele fala que devia tanto mais a ser mostrado, né? Cumprimente o povo de Arga e os outros planetas para mim. Ele vai descer, tem essa hora que ele vai descer, né? Ele fala assim: não precisamos agradecer, Steph. Nossa satisfação é que você aceitou o desafio de conhecer o mundo, que não era obrigatório a você. Sabemos que você terá problemas em provar a existência do que viu e que você foi longe demais. Dirão que você foi longe demais. Eu disse assim: eu entendi, o Stefan fala, eu entendi e aceitei as éticas do contato interplanetário. E que a minha palavra de honra, eu destruirei tudo que aprendi e não falarei nada se não puder. Nessa atitude desinteressada, e apareceram em volta da janela, e eu vi uma reação em suas faces. Você tomou para si um grande peso. Você tirou para nós um grande peso de nossas mentes. Eu não estou entendendo se eles não queriam que ele contasse, né? Eles deram para ele um filme que ele tinha que destruir. Eu não consigo entender muito bem. Seja como for. Ele fala assim: adeus, 1000 vezes obrigado, a porta se abre. Lá fora, né? Ele sai na praia, né? E aí ele vai dar um adeus e a nave vai embora, né? E o barco na verdade, a nave na verdade entrou na água, né? E aí, por exemplo, quer dizer, um Oster, um OVNI submarino, nada mais holandês do que um UFO submarino, né? E aí ele começou a falar, começou a andar, foi contra o barco onde estava a mulher e tal, né? E o sol já estava se pondo. E ele tinha feito aquela estranha viagem. Eu estou lendo assim, pontinhos, né, para não, ele conta muito poeticamente, né, a solidão que ele sentiu nesse momento de sair dali sem saber o que fazer com aquele conhecimento, né? E aí, por exemplo, a mulher dele, ele encontra a mulher finalmente no barco. Aí a mulher fala assim: olha a luz, quer dizer, a nave estava indo embora. Um disco que andava que começou a subir, que se emergiu da água e começou a ir embora, né? E aí falou assim, e aí ele começou a explicar assim: ele está brilhando. Ela falou assim: é normal quando a propulsão está funcionando. Quer dizer, agora ele já entendia como que a nave funcionava, mais ou menos, né? Aí ela fala assim, aí passa outro disco, ela fala assim: ai meu Deus, eu não suporto mais. Vamos embora, né? Bom, aí eles vão embora, e aí eles voltam para casa e continuam a vida deles, entendeu? E aí ela observa que
apareceu um UFO com forma de objeto de charuto, quer dizer, os ufinhos menores foram para o charuto, né? E ela fala assim, então terminou, querido, né? Assim, não exatamente, né? Eu falo assim, na verdade, o contato conosco apenas começou, né? É muito interessante essa finalização, né? Bonito. E aí ele começa a explicar na televisão holandesa, imagina, na sociedade holandesa, né? A recepção que ele teve. Bom, é isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê, ok? Uau, que livro interessante. Depois ele vai fazer várias, vamos dizer assim, pensamentos sobre Deus, sobre coisas desse tipo. Né? Eu vou pensar se eu vou falar sobre isso, porque fica interminável, entendeu? É isso aí, pessoal. Namastê.